Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos do 24º Conselho de Unificação Espírita, nossos irmãos de Valença, nossos irmãos de Miguel Pereira. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos debruçados nas mensagens espíritas nessa noite tão especial para todos nós. Eu gostaria de, para nós podermos iniciar as tarefas dessa noite, eu gostaria de convidá-los a todos que acompanhem comigo uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, obra do Espírito Emmanuel. Boa noite, Anne. Item 76. Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo de iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedras deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Boa noite a todos os nossos irmãos, embalados por essa mensagem belíssima que nos convida, nós espíritas, nós que nos candidatamos a sermos discípulos do Cristo, nós cristãos de um modo geral, que nos convida para que nós possamos nos transformar, principalmente através dos nossos exemplos, em páginas vivas do Evangelho, para que nós possamos verdadeiramente disseminar a mensagem através dos nossos exemplos. Eu gostaria de convidá-los a todos que já estamos aqui reunidos, para que nós possamos orar em agradecimento e para que os amigos espirituais possam nos auxiliar nesses instantes. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, Jesus, Tu que és o anjo de toda a humanidade, guia de nossas almas, Te buscamos em prece nesses instantes, Senhor, para que Tu possas nos amparar, vir ao nosso encontro, ilumina nossos lares, fortalece-nos, Senhor, em esperança e convicção. Ilumina nossos pensamentos e nossos corações, para que nós possamos modificar as nossas atitudes. Divino guia de toda a humanidade, nós te rogamos, Senhor. Ilumina nossos lares. Ilumina todos aqueles que estão aqui conosco, deste e do outro lado da vida. Mas que essa luz que nós sentimos nos envolver nesses instantes possa, de alguma forma, Senhor, daqui se irradiar, amparando todos aqueles que sofrem por um motivo qualquer de dor. Ilumina, Senhor, aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, aqueles que se encontram nas ruas, nas marquises, nas calçadas.
Ilumina, Senhor, aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, nossos amigos, familiares. Abençoa e ampara todos aqueles que necessitam de Ti, Divino Amigo. Mas permanecei conosco nos momentos da nossa contemplação, do nosso estudo, para que, inspirados por Ti, nós possamos de alguma forma, Senhor, auxiliarmos-nos no esclarecimento, no fortalecimento, para que nós possamos de alguma forma encontrar na Tua mensagem, na mensagem dos Teus Evangelhos, na mensagem espírita, aquilo do qual nós necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso progresso, para a nossa reforma íntima. E primeiramente em Teu nome, Deus nosso Pai, em nome de Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos dar por iniciado o estudo dessa noite, todos nós repletados de muita gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Boa noite novamente a todos os nossos irmãos que nos assistem. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade de estarmos novamente reunidos no entorno da mensagem espírita, no entorno das mensagens dos evangelhos, auxiliados naturalmente por esses nossos irmãos, nossos amigos do invisível, trazendo paz, trazendo esperança, consolação para os nossos lares naturalmente, fixando aqui essa luz como se fosse uma bandeira vigorosa que, através da sua trepidação, ela consegue indicar que aqui nesses lares, nesse lar em especial, nos nossos lares, existem aqueles que de alguma forma querem implantar nos corações a mensagem da paz e a mensagem da fraternidade. E essa é uma noite muito especial para todos nós, para a cristandade de um modo geral. Hoje comemoramos o dia de São João Batista. São João Batista, que, como nós sabemos, é um dos personagens das horas iniciais da mensagem cristã, teria sido ele primo de Jesus e, como os Espíritos nos informam, teria vindo à Terra com o compromisso de preparar os corações para o momento em que Jesus disseminaria pela Terra as suas sementes, a sua mensagem de fortalecimento e esperança para todos nós. Aquilo que verdadeiramente iria modificar a nossa história, no sentido das transformações das quais nós necessitamos. Então nós iniciamos o nosso estudo relembrando a figura de João o Batista, que nós possamos render-lhes as homenagens merecidas e que esse espírito possa, de alguma forma, sentir toda a nossa gratidão. Meus irmãos, é com muita alegria, então, que nós iniciamos o nosso estudo. Foi nos proposto um tema chamado O Bem e o Mal. É um tema que nós encontramos na literatura espírita fartamente, principalmente no Livro dos Espíritos, na Gênese. Nós encontramos diversas dissertações sobre essa temática sob a ótica espírita. Mas antes de nós observarmos a ótica espírita, antes de nós lermos, de nós meditarmos sobre o que a doutrina espírita nos ensina a esse respeito, existiu no século XVII um filósofo, dos muitos filósofos que dissertaram a esse respeito sobre essa temática, existia um filósofo no século XVII, meados do século XVII. Para nós, espíritas, é um filósofo muito especial, porque diversos dos seus pensamentos coadunam, por incrível que pareça, com a mensagem espírita. Seu nome era Baruch Spinoza. E ele vai nos apresentar um conceito muito curioso sobre o bem e o mal. Segundo Spinoza, ele não consegue separar dicotomicamente, ele não consegue fazer uma análise dessa dualidade de bem e mal. Segundo ele, tudo seria, de alguma forma, o bem. Porque tudo pode ter mais de uma face, mais de uma perspectiva. Por exemplo, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, o fogo que nós utilizamos, tudo isso pode ter, em algum momento, nós podemos enxergar isso como coisas boas. Em outros momentos, nós podemos enxergar como coisas ruins. Por exemplo, a água, quando sacia nossa sede, nós a temos como o bem, como algo do bem, como uma coisa boa. Mas a mesma água, quando nós nos afogamos, nós a tratamos como sendo alguma coisa ruim, alguma coisa do mal.
O mesmo fogo, quando nós utilizamos para cozer nossos alimentos, nós o consideramos como algo do bem, como algo bom. Mas esse mesmo fogo, quando causa incêndios, ele acaba se transformando em algo do mal, algo como um instrumento do mal. O ar que nós respiramos, tão importante para que nós possamos, ao repletarmos os nossos pulmões de ar, levarmos para a nossa corrente sanguínea o precioso oxigênio que vai se ligar aos átomos de hidrogênio. Esse mesmo ar, ele é fundamental para a manutenção da vida, entretanto, é o mesmo ar que alimenta o fogo durante um incêndio. Então, tudo aquilo que nós conhecemos tem sempre mais de uma perspectiva. Spinoza ele tenta nos mostrar que não existe algo que seja permanentemente ruim ou permanentemente mal, da mesma forma que tudo faz parte dos nossos pontos de vista. E essa dualidade, essa ideia que nós temos de que as coisas são dicotômicas, o claro e o escuro, o bem e o mal, tudo isso é muito relativo. Quando nós pegamos o livro dos Espíritos, os Espíritos vão definir isso como algo mais ou menos assim. O bem é tudo que está de conforme com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, enquanto fazer o mal seria exatamente o contrário, infringir as leis de Deus. Mas quando nós pegamos o livro A Gênese, os Espíritos, Kardec, através dos seus diálogos maravilhosos, travados com diversas entidades, com diversos espíritos, guias da humanidade, eles vão nos mostrar que o conceito que nós temos de mal é temporário, de forma que nós, numa visão mais positiva, nós podemos compreender, inclusive, que o mal não existe. Porque todo mal é temporário, embora eu saiba o quanto essa frase possa chocar as pessoas. Mas como assim, Guilherme, o mal não existe? Você vai dizer que o mal não existe quando nós olhamos à nossa volta e percebemos a fome, e percebemos as injustiças, e percebemos as violências. É muito difícil falar para uma pessoa que foi vítima de uma injustiça de que o mal não existe. Eu sei o quanto tudo isso é complexo, entretanto, os Espíritos vão nos dizer que aquilo que nós reconhecemos como algo ruim ou como mal ainda faz parte das nossas necessidades e sempre, invariavelmente, vai resultar para todos nós em coisas boas, de forma que o mal é sempre temporário. E numa visão mais positiva, o mal nem existe, porque ele sempre vai resultar em crescimento, em oportunidade de resgate, em oportunidade de elevação, em oportunidade de recomeço. O mal sempre vai proporcionar para a humanidade isso. Por isso nós ainda temos necessidade do mal como instrumento, como ferramenta para o crescimento de todos nós. Porque o mal, ele é temporário. Não existem pessoas más, existem pessoas temporariamente más, vão nos ensinar os Espíritos. Existem pessoas temporariamente no equívoco, temporariamente equivocadas, de forma que, pela transitoriedade daquilo que nós chamamos de mal, ele praticamente não existe. Só existe o bem. Existem, como nós sabemos, diversos personagens ao longo da história, principalmente na literatura espírita nós encontramos bastante isso, que permanecem estacionados durante muito tempo, mas invariavelmente, todos eles, sem exceção, todos nós, seremos conduzidos ao bem porque tal é a lei. Nós podemos estacionar, permanecer muito tempo na erraticidade. Nós podemos permanecer exatamente estacionados na mágoa, na desesperança, mas invariavelmente, num determinado momento, a roda da vida gira e todos nós seremos convocados novamente ao recomeço, porque a lei é de amor. Quando nós pegamos o Evangelho de João, João vai definir Deus numa única palavra. Segundo João, Deus é amor. E se nós somos frutos de Deus, somos centelhas da divindade, é natural que o amor seja aquilo que nos anima, que nos movimenta, que nos dá vida. Somos centelhas do amor. E todas as vezes que nós vibramos nessas sintonias finíssimas, nós nos aproximamos da divindade. Todos nós fomos feitos para o amor em algum momento. Nós iremos nos vencer de tal modo que nós conseguiremos amar em plenitude. E todos nós seremos conduzidos ao bem, porque é o destino de todos nós, nos informam os Espíritos. Tudo isso que eu estou falando são conceitos trabalhados por Kardec no Livro dos Espíritos e principalmente no livro A Gênese. O mal, aquilo que nós consideramos como mal, ele é temporário.
Todos nós, em algum momento, seremos convocados ao recomeço, porque a lei sendo de amor, nós sempre teremos novas oportunidades. Aqueles que erram serão convidados ao acerto. Aqueles que odeiam serão convidados ao perdão. Aqueles vingativos, rancorosos, todos nós seremos convidados a novas oportunidades. Todos nós teremos sempre novas oportunidades, porque a lei é de amor. E não existe nenhum de nós, ninguém entre nós, privados desse amor, privados de novas oportunidades. Mesmo aqueles que se destacam na maldade, todos eles terão novas oportunidades e novos recomeços. E a doutrina espírita ela nos oferece os diversos mecanismos para que a gente consiga compreender de que forma todos os seres sempre terão novas oportunidades para o seu próprio progresso. E no seu próprio progresso, o progresso da coletividade, para que todos nós possamos, de alguma forma, ombreados, marcharmos no sentido do amor, no sentido da prosperidade, da fraternidade. Olha o que os Espíritos nos ensinam, então. O bem é tudo aquilo que está de conforme com a lei de Deus. Naturalmente, todas as vezes que nós nos distanciarmos dessas leis, é natural que nós tragamos para os nossos caminhos, nós vamos trazer dor e sofrimento. Todas as vezes que nós nos aproximamos da lei de Deus, ou nós nos aproximamos do bem, nós vamos encontrando exatamente o oposto no sentido da fraternidade, da esperança, das forças das quais nós necessitamos, de forma que, conforme o espírito vai amadurecendo, ele vai revendo as suas escolhas. E com o passar do tempo, todos nós, sem exceção, encontraremos aquele caminho que nos conduz à felicidade, para que a gente possa trabalhar melhor esse conceito da temporariedade do mal e da necessidade do bem, e o bem como sendo o destino de todos nós, porque somos filhos do amor, porque somos criaturas centelhas desse amor divino. Nós nos recordamos de uma história muito curiosa. Nós que iniciamos o nosso estudo dessa noite rendendo homenagens à figura de João o Batista, que foi um daqueles personagens importantes na primeira hora da mensagem cristã para a humanidade. Nós lembramos de um outro personagem que surgiu algumas décadas mais tarde, poucas décadas mais tarde, na verdade. Seu nome era Saulo. Saulo era um personagem, no mínimo, curioso. Isso porque, embora ele fosse judeu, ele havia nascido em terras gregas. E não apenas nascido em terras gregas, mas ele preconizava de direitos romanos. Era alguém que possuía direitos de cidadão romano, era um personagem grego, que possuía direitos romanos e era judeu de nascença. Ele era alguém tão vaidoso, mas tão vaidoso e tão orgulhoso de todos esses títulos que ele ostentava, que, segundo nos informam os espíritos, ele se vestia como os romanos. Ele não se vestia, ele não se trajava como os judeus de sua época. Ele fazia questão de ostentar no sentido de mostrar que ele era diferente. Para isso, então, ele costumava usar as vestes romanas. Saulo era alguém extremamente orgulhoso e que ambicionava o cargo de sumo sacerdote, pertencia ao sinédrio, era alguém, como nós falamos no jargão popular, era alguém que falava e era ouvido, era alguém cheio de autoridade, sua vaidade era algo tão grande que ele detestava ser contestado. Fanatizava-se por aquilo que ele acreditava, dada a imensidão do orgulho que sentia, de tudo aquilo que ele ostentava. Ele se considerava verdadeiramente um defensor arraigado de Moisés, das leis mosaicas e das tradições hebraicas. E logo nos anos 60 do primeiro século, ele ouve falar de um grupo de judeus que começavam a alimentar ou a se nutrir de uma mensagem diferente daquela da qual ele estava acostumada. Eram os cristãos que surgiam, eram os primeiros núcleos cristãos, eram seus irmãos de raça, mas que haviam se tornado prosélitos, adeptos da mensagem cristã. E ele vai então, como um curioso, tentar descobrir que mensagem era essa que animava aqueles personagens. Que mensagem era essa e quem era aquele Cristo que ele não havia conhecido pessoalmente? Quando então ele ouve a mensagem do Cristo,
quando ele ouve as mensagens que de alguma forma diferenciavam, eram diferentes daquelas mensagens que ele alimentava como sendo as mensagens da verdade, e que não podia admitir irmãos de raça que começassem a se nutrir de diferentes filosofias. Ele se sente tão ofendido, mas tão ofendido, que ele então se presta ao debate com esses personagens. Só que esses personagens extremamente inspirados, esses personagens acabam fazendo com que suas teses levantadas sejam expostas ao ridículo, o que faz com que ele se sinta muito humilhado e passe a nutrir por aqueles personagens de verdadeiramente ódio. De repente, aquele personagem chamado Saulo, nascido na cidade grega de Tarso, ele se mostra uma pessoa extremamente odiosa, extremamente vaidosa, e que dedicaria muitas horas de sua vida perseguindo aqueles personagens, os ditos cristãos, lembrando naturalmente que o termo cristão não existia naquela ocasião, ele foi cunhado muito mais tarde, mas eram aqueles personagens discípulos de um carpinteiro, que disseminavam uma mensagem diferente daquela da qual ele estava acostumada, e que ele temia inúmeras vezes que colocassem a figura daquele Cristo, daquele ungido, daquele tal de Jesus acima da figura de Moisés. Que seita era essa que estava envolvendo determinados irmãos de raça, fazendo com que eles se distanciassem de alguma forma da mensagem mosaica e passassem a defender a mensagem daquele personagem, daquele judeu, daquele carpinteiro? E ele começa a nutrir um verdadeiro ódio por esses personagens, conseguindo fazer, depois de algumas agressões, ele consegue iniciar então uma intensa perseguição aos primeiros cristãos, quem diria. E é ele, inclusive, quem vai produzir o primeiro mártir do cristianismo nascente. A figura de Estevão, então, graças à pressão política exercida por Saulo, ele consegue fazer com que Estevão seja condenado à morte, mas não apenas à morte, mas à morte pela lapidação, que era uma das formas mais cruéis de se matar alguém. A pessoa ia sendo aos poucos apedrejada até o momento do seu desencarne. E ele havia conseguido, aquilo para ele era como se fosse uma vitória, porque ele acreditava verdadeiramente, apesar de todo o ódio que sentia, ele acreditava verdadeiramente que estava fazendo algo de bom, defendendo os seus pontos de vista, naturalmente que aquilo era pura manifestação da sua vaidade. Ele conseguiu promover o primeiro mártir do cristianismo e implementaria uma intensa perseguição a todos os cristãos. Ele ouve falar de um personagem chamado Ananias, a quem ele particularmente odiava em especial. E ele implementa, então, uma viagem para perseguir Ananias, que residia na cidade de Damasco. E como nós todos, eu tenho certeza, conhecemos a história, lá na estrada de Damasco, então Jesus aparece para ele, mudando completamente o seu ponto de vista, mudando sua forma de enxergar a mensagem cristã. Saulo deixava de ser Saulo e se transformava agora em Paulo, o convertido na estrada de Damasco. E nós não nos aprofundaremos muito nessa história, porque eu tenho certeza que todos nós a conhecemos. Essa história está no livro Paulo e Estevão, e também nas obras de Lucas, no livro Atos dos Apóstolos, nós encontramos a conversão de Paulo, aquele Saulo arrogante, presunçoso, que havia promovido uma intensa perseguição aos cristãos, construído inclusive o primeiro grande mártir do cristianismo, a figura de Estevão, agora era chamada de Paulo, o Pequeno, completamente transformado. Mas era necessário que não apenas ele se transformasse, mas era necessário que ele fosse capaz de expiar tudo aquilo que ele havia feito. A vida lhe dava novas oportunidades, como dá a todos nós, sem exceção. Todos nós que erramos teremos oportunidade de consertar nossos acertos. Todos nós teremos sempre novas oportunidades, e graças a Deus que a lei é assim,
de recomeços, de reencontros, para refazermos aquilo que ficou mal feito, para que a nossa história possa ser reescrita quantas vezes forem necessárias. Chico Xavier tinha uma frase que eu acho maravilhosa, em que ele dizia que nós somos os únicos autores do livro de nossas vidas. As linhas mais felizes, assim como as linhas mais tristes, são grafias nossas, somos nós quem escrevemos. Nós, espíritas que somos, não temos personagens do mal que vão conduzir nossas vidas aos erros, somos sempre nós. Nós não temos a quem culpar. Mesmo quando nós sabemos da existência dos quadros, dos processos obsessivos, nós temos que relembrar de André Luiz, quando ele fala que não existe obsessão sem reciprocidade. Mesmo quando nós estamos sob influência espiritual, de acordo com as nossas más inclinações, elas só acontecem porque existe alguma reciprocidade de nossa parte. Então nós somos os nossos únicos algozes. Nós somos os únicos autores do livro de nossas vidas. E os capítulos e as páginas mais felizes, assim como os capítulos e as páginas mais tristes, somos nós os únicos autores. E nós temos então a transformação de Paulo como esse exemplo quando nós pegamos os livros, o livro Atos dos Apóstolos, ou, mais importante ainda, quando nós pegamos a obra Paulo e Estevão, nós nos surpreendemos com a transformação desse personagem, porque ninguém permanece no mal eternamente. Nós podemos permanecer no mal por muito tempo, mas em determinado momento nós mesmos teremos a necessidade de seguirmos em frente, porque permanecemos estacionados quando nós nos deitamos no mal, no rancor, na mágoa. Nós vamos ficando para trás. E nós mesmos, então, somos compelidos ao recomeço, porque a lei, sendo lei de amor, a todos é dado sempre novas oportunidades. E Paulo, então, já completamente transformado alguns anos mais tarde, ele vai disseminar a mensagem de Jesus, vai se aliar àqueles personagens a que ele havia perseguido com tanto ódio, e ele vai disseminar a mensagem de Jesus no Oriente, no Ocidente, vai levá-la para a Europa, vai circundar todo o Mediterrâneo disseminando a mensagem de Jesus. Não apenas disseminando, mas exemplificando as virtudes enaltecidas no Evangelho. E eu vou contar apenas uma história, porque são muitas as histórias narradas nesse livro maravilhoso, Paulo e Estevão, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, e aqui eu tenho que abrir um parênteses e confessar que foi talvez a obra mais importante da minha vida no sentido da vivência espírita. Foi uma obra que verdadeiramente me comoveu e me auxiliou muito a compreender a mensagem espírita. Nós vamos falar da segunda viagem de Paulo. Nós sabemos que Paulo, na sua primeira viagem, partindo da Antioquia de Orontes, Paulo ele sai então de cidade em cidade buscando as sinagogas, tentando disseminar a mensagem de Jesus. Ele buscava a sinagoga porque ele queria, de alguma forma, ele queria mostrar para os seus irmãos de raça que Jesus era aquele Messias aguardado por eles. Paulo queria, então, esclarecer aquelas pessoas, demonstrar através daquilo que ele sabia, que Jesus era aquele personagem tão aguardado pelos judeus, e eles continuavam aguardando muito embora Jesus já tivesse estado entre eles e deixado aquela mensagem maravilhosa. Entretanto, os seus próprios irmãos de raça, na maioria das vezes, não o ouviam e implementavam contra ele mesmo intensa perseguição. Mas era algo muito complexo e também muito natural que acontecesse. Primeiro, Paulo foi um intenso perseguidor de cristãos e logo no instante seguinte se transformava ele em alguém que defendia as ideias cristãs. Era muito difícil dar crédito a ele. Era alguém que havia perseguido cristãos, era alguém que defendia a mensagem mosaica. E agora ele fazia exatamente o contrário. E aquelas pessoas não compreendiam, aquelas pessoas não aceitavam, aquelas pessoas não o toleravam.
E ele sofreu muitas perseguições, mas ao longo de toda a sua peregrinação, ao longo de toda a sua vida, ele foi de cidade em cidade disseminando a mensagem dos pergaminhos do Evangelho que estavam começando a serem escritos. Ele ia então formando pequenos núcleos de estudo da mensagem da Boa Nova, falando de um reino dos céus que era para todos, falando da necessidade da nossa reforma íntima, quando ele falava de valores como a fraternidade e o perdão, quando ele falava da necessidade de nós todos aprendermos a não enxergarmos o cisco nos olhos dos outros ignorando a trave que trazemos nos nossos, a mensagem do amor e da fraternidade, do perdão incondicional. Ele ia então fundando esses núcleos. As pessoas simpatizavam com a sua mensagem, mas não apenas seus irmãos de raça, mas também os ditos pagãos, que eram aqueles indivíduos que não eram hebreus. E ele saía em peregrinação de cidade em cidade. Logo na sua primeira viagem, visitando diversas cidades gregas, como Derbe, Listra, visitando diversas cidades no Oriente, ele foi fundando diversos núcleos cristãos e deixava com essas pessoas a mensagem dos evangelhos. Na sua segunda, mais importante, na sua segunda grande viagem missionária, Paulo ele tinha a intenção de refazer os caminhos que ele seguiu na primeira viagem, visitando aquelas comunidades que foram por ele fundadas, auxiliando aqueles personagens nos esclarecimentos acerca da mensagem dos evangelhos, daqueles pergaminhos, auxiliando, estruturando aquelas assembleias que dariam origem mais tarde às igrejas. Ele então ele implementa uma segunda viagem. Essa segunda viagem ele passaria pela Síria, pela Cilícia, Derbe e Listra, como fez da vez passada, só que dessa vez ele passa por uma cidade chamada de Tessalônica. Passando por essa cidade, então, a primeira coisa que ele faz é buscar uma sinagoga onde ele pudesse falar primeiramente aos seus irmãos de raça, só que ele é extremamente hostilizado de alguma forma. Ele que havia sido açoitado, aprisionado diversas vezes, ele havia sido apedrejado, perseguido, só que nessa cidade aquelas pessoas já o aguardavam com os ânimos exaltados e ele sofreu intensa perseguição. Curiosamente, sempre que lhe ameaçavam a vida, ele não se importava, porque tinha certeza da imortalidade da alma, tinha certeza de que de alguma forma, ele sobreviveria, de alguma forma ele seguiria. Ele nada temia, ele não temia as prisões, ele não temia os açoites, as agressões, ele não temia nada disso. Já tinha o corpo coberto de cicatrizes, no rosto, nos braços, ele já se encontrava bastante magro, dada a todo tipo de adversidade, todo tipo de intempérie que ele havia encontrado pelos caminhos. Acontece que nessa cidade, em Tessalônica, é a primeira vez em que não o ameaçam diretamente, mas ameaçam aqueles que estavam com ele, e ele começa a temer pela vida dos seus amigos. Ele não temia por sua vida, mas temia pela vida daqueles que o acompanhavam, corações caridosos e carinhosos, que o recebiam sempre com fraternidade e que aceitaram a mensagem que ele trazia, a mensagem da Boa Nova. Ele se vê então compelido a fugir sozinho. Ele então foge de Tessalônica, ele foge daquela região. E quando ele se dá conta, ele está próximo de Atenas. Não sei se já lemos o livro Paulo e Estevão, mas uma das partes mais interessantes do livro é exatamente a estada de Paulo em Atenas. Paulo chega em Atenas, então, sozinho. Ele se dá conta de que ele estava próximo de Atenas, então ele deixa seus amigos e segue para Atenas. Ele precisava deixá-los exatamente pelas ameaças que eles estavam sofrendo. Quando ele está indo para Atenas, acontece uma coisa curiosa. Ele tinha muita esperança de pregar em Atenas. Ele acreditava que Atenas, os atenienses teriam condições de compreender a sua mensagem muito mais do que todos os outros, porque os atenienses eram, boa parte deles, conhecidos pela sua intelectualidade. Eram intelectuais que traziam na sua história ao berço da filosofia, que trazia na sua história grandes, importantes pensadores do passado. Ele se lembrava de alguns filósofos que ele havia conhecido,
Ele tinha certeza que em Atenas a sua mensagem ela seria recebida de uma forma diferente. Ele tinha certeza que lá aquelas pessoas verdadeiramente teriam, se proporiam, se permitiriam o debate e era tudo o que ele queria. Ele já não queria mais. Ele já não queria mais aqueles exaustivos debates com aquelas pessoas que não abriam mão de seus conceitos, aquelas pessoas que, ao invés de argumentos, traziam as pedradas, a violência. Ele tinha certeza que lá em Atenas ele encontraria aqueles personagens que o ouviriam, que lhe daria a oportunidade de debater verdadeiramente. Ele então entra na cidade de Atenas e fica encantado com o que vê, porque Atenas, segundo Emmanuel, segundo o livro Paulo e Estevão, Atenas era uma cidade muito bonita, era uma cidade toda organizada, repleta de obras de arte, repletas de estátuas. Ele visita Acrópolis, que era uma espécie de local destinado aos deuses, às diversas divindades, não apenas as divindades gregas, mas a diversas divindades. E lá ele tomou conhecimento de uma divindade anônima, de uma divindade sem nome, de um Deus chamado de Deus, reconhecido como Deus sem nome. Ele visita todas aquelas estátuas respeitosamente, ele visita aquela cidade e ele fica tão empolgado, mas tão empolgado com tudo aquilo que ele via, que ele resolve começar a pregar em praça pública. Ele chega no Ágora. O Ágora era uma espécie de praça, eram muitos ágoras que existiam, eram como se fossem praças onde as pessoas se reuniam, existia alguma feira, algum comércio, mas era um local também de troca de ideias, era um local onde as pessoas iam, por exemplo, para saber das informações, para se informarem, onde funcionários públicos liam as leis, liam regras, onde as pessoas eram verdadeiramente informadas pelo Estado. Quando ele chega no Ágora, ele se vê tão motivado para começar a falar para os atenienses, mas tão motivado que ele então sobe num pequeno caixote, ele improvisa um pequeno palanque e começa a pregar, ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar da mensagem do reino dos céus, ele começa a falar da boa nova. Só que poucas pessoas prestam atenção no que ele está dizendo e algumas pessoas, inclusive, são irônicas. Algumas pessoas tecem comentários do tipo: o que esperar daquele reino dos céus do qual ele falava, se esse rei mandou o seu emissário na forma de um mendigo? Isso porque o Paulo ele já se encontrava bastante alquebrado, com o corpo repleto de cicatrizes, muito magro, com cabelo degrenhado. Ele usava aquelas vestes mais simples, ele se vestia de forma rota. Então ele percebeu que não poderia, não teria condições de ser ouvido daquela forma. Então ele procura uma pousada, um local onde ele pudesse trocar as suas vestes. Ele se coloca numa aparência melhor e volta ao Ágora. Chegando lá na segunda vez, ele começa novamente a falar e percebe que aquelas pessoas não lhe davam novamente atenção, ele permanece ouvindo escárnio e zombaria. Quando se aproxima dele um personagem chamado Dionísio. Dionísio era um ateniense que havia se solidarizado com aquilo que estava vendo, com a imagem de Paulo, tentando pregar aos atenienses. Acontece que Dionísio era um areopagista, ele era um funcionário público que cuidava do Areópago. O Areópago era um espaço muito especial, era um espaço que os atenienses utilizavam para troca de ideias, para discutir filosofias. Se reuniam nos Areópagos a nata da intelectualidade ateniense. Então Dionísio diz para Paulo o seguinte, que lá em Atenas as pessoas não discutiam novas ideias em praça pública, que existia um espaço destinado para isso, chamava-se Areópago, e ele tratou de agendar uma ida de Paulo ao Areópago, onde lá ele encontraria a nata da intelectualidade grega, a nata da intelectualidade ateniense, onde ele teria a oportunidade de apresentar os seus conceitos e defendê-los, onde as pessoas, através de um debate, através de filosofia, as pessoas iriam então ouvi-lo certamente. No próximo sábado, então, estava agendada a visita de Paulo ao Areópago. Ele ficou todo contente. Ele estava
explodindo de felicidade, era a grande oportunidade de falar e ser ouvido. Era a grande oportunidade que ele tinha de discutir no campo das ideias, aquelas novas ideias que ele apresentava para aquelas pessoas. Chegou então o sábado. Paulo se colocou no centro do Areópago. Extremamente inspirado, ele começou a pregar aos atenienses com muita gentileza e docilidade. Dizia reconhecer entre os atenienses as pessoas que mais compreendiam religião. Isso porque eram os maiores religiosos que ele havia conhecido. Visitando naturalmente a Acrópolis, ele percebeu que os atenienses tinham muito respeito por diversas divindades, de diversas culturas, mas que uma em especial o havia chamado a atenção. Era um Deus desconhecido, que os próprios atenienses, embora o reconhecessem, não sabiam, não lhe davam um nome, mas que era o mais importante de todos aqueles deuses. E Paulo falava que sabia exatamente quem era aquele Deus, que proporcionava a vida a todos nós, que nos proporcionava o ar, que nos proporcionava a oportunidade de crescimento, que nos proporcionava os recursos da natureza, e falava então que esse Deus, o Deus desconhecido dos atenienses, havia enviado à terra um grande missionário, que chamava-se Jesus. E todos o ouviam atentamente. Aquelas pessoas então ávidas por conhecimento, porque eram assim os atenienses, começaram a ouvir Paulo falando da mensagem de Jesus, do reino dos céus, das curas que Jesus havia feito, das suas frases, da sua filosofia, de quantos cegos ele havia feito voltar a enxergar, de quantos leprosos ele havia lavado a pele, do desapego, de todo o desapego que ele pregava. Afirmava que ele mesmo não possuía uma única pedra para repousar a cabeça e que seus discípulos não deveriam possuir 2 pares de sandália, 2 capas, 2 túnicas, 2 alforjes, e todos o ouviam atentamente. Quando, de repente, ele começou a falar sobre a ressurreição dos mortos, de que a vida continua e que os Espíritos Santos traziam as mensagens da Boa Nova, as mensagens desse reino dos céus. Acontece que os atenienses haviam se transformado ao longo dos tempos em extremamente materialistas. Adeptos das culturas helênicas valorizavam a beleza, valorizavam as riquezas, valorizavam o luxo, e aquela mensagem da imortalidade da alma e do desapego era demais para qualquer um deles. Era uma mensagem, a mensagem da ressurreição dos mortos era uma utopia, e eles começaram os escárnios. Eles teriam dito: a respeito disso, vamos ouvir-te mais tarde em outra oportunidade. Não queriam mais ouvir Paulo. Quando Paulo acordou do transe em que ele havia se colocado, ele estava sozinho no Areópago. Todos o haviam abandonado. Pouquíssimas pessoas, como Dionísio, por exemplo, ficaram ouvindo a sua mensagem. Paulo entristeceu-se demais. Ele se afasta de Atenas, vai para os arredores de Atenas, sozinho. E segundo o Espírito Emmanuel, ele vai chorar o pranto mais grosso como ele jamais havia chorado em toda a sua vida. Era um choro verdadeiramente de dor. Ele começava a questionar-se se ele tinha competência, se ele havia conseguido transmitir a mensagem de Jesus, que era ele indigno. E ele começa a chorar um choro, um pranto extremamente grosso de dor, porque não se considerava a altura da mensagem cristã, porque não havia conseguido convencer aquelas pessoas a ouvi-lo, quando ele falava da mensagem daquele que era todo amor, daquele que era a luz do mundo. Curiosamente, nesse momento de extrema dor de Paulo, ele sente como se alguém o abraçasse por trás, lhe confortando, lhe trazendo ao peito. Ele tinha certeza que era Jesus que estava ali com ele. Era Jesus que havia vindo do reino dos céus para ampará-lo. Aquele discípulo, aquele personagem repleto de imperfeições e de consciência, de dramas de consciência, naquele momento sentia um afago carinhoso, sentia que alguém o amparava. Ele acreditava que era Jesus,
Mas segundo o Espírito Emmanuel, não era Jesus quem o amparava, era Estevão, aquele personagem que havia sido por ele assassinado pela lapidação, o primeiro mártir do cristianismo, que se apresentava em nome do amor para inspirá-lo nas inúmeras vezes que ele falava em nome da Boa Nova, da mensagem cristã. Ele acreditava que era Jesus, mas era a figura de Estevão. Na verdade, era Jesus, sim. Porque Jesus age dessa forma através dos seus mensageiros, através desses espíritos que vêm em seu nome, ele vem ao nosso socorro. E Paulo então se sente novamente reconfortado sentindo essa presença espiritual. Quando de repente chegam seus colegas Silas e Timóteo, percebendo que Paulo se encontrava bastante cansado, febril, alquebrado, macérrimo, pedem que Paulo retorne com eles. Uma embarcação lhes aguardava para que eles pudessem fazer o caminho de volta, o caminho de retorno. Mas Paulo recusa. Embora ele estivesse febril, doente, alquebrado, repleto de cicatrizes e dor, segundo Paulo, ele não podia adentrar a embarcação e fazer o caminho de barco que duraria poucos dias. Ele tinha necessidade de fazer o caminho a pé, pelos chamados caminhos das cabras, pelas trilhas de cidade em cidade, auxiliando aquelas pessoas que ele havia deixado, que ele havia auxiliado na fundação das assembleias. Ele precisava voltar a pé, de cidade em cidade. Apesar de todo o seu desgaste físico, o amor que o animava, a certeza e a fé era algo tão impressionantemente robustecedor que ele se vê novamente refeito em forças e refaz todo o caminho peregrinando a pé, embora já encontrasse o seu corpo bastante debilitado. Ele havia conseguido transformar tudo aquilo que aquele antigo Saulo havia ficado para trás. Ele havia conseguido vencer-se e se transformar de tal forma que agora ele era o Paulo, aquele personagem incansável na disseminação da mensagem da paz e da esperança, que sempre falava fraternalmente com todos, que sempre sabia defender os seus pontos de vista, agora não mais com violência, mas com paciência e caridade. Ele estava completamente transformado. Essa foi a sua segunda viagem. Ele retorna então e se vendo alquebrado, extremamente cansado. Ele não tendo mais condições de viajar, ele começa a escrever cartas às diversas comunidades que ele havia fundado, por onde ele havia passado. Assim nós vamos ter as epístolas de Paulo, as epístolas de Paulo aos seus irmãos da Galácia, as epístolas de Paulo aos seus irmãos de Tessalônica, a epístola de Paulo aos seus irmãos em Roma. Foram as diversas epístolas que foram escritas quando ele já não tinha mais condições de peregrinar, de viajar. Ele havia dedicado verdadeiramente, intensamente, toda a sua vida a partir daquele momento na estrada de Damasco. Toda a sua vida em nome do amor. Exatamente aproveitando a oportunidade que lhe era dada para que ele pudesse refazer e recomeçar. Aquele Saulo do passado estava completamente esquecido. Agora era Paulo. Aquele Saulo vaidoso, orgulhoso e odiento, que havia promovido o primeiro grande mártir do cristianismo, agora era uma figura humílima chamada Paulo, que entregava a sua vida em nome da mensagem da Boa Nova, em nome do Cristo. Aquele que havia sido um intenso perseguidor dos cristãos, era naquele momento o cristão mais importante, porque havia verdadeiramente entregado sua vida à mensagem da Boa Nova, à mensagem da esperança. Porque o bem, porque o mal, meus irmãos, o mal é temporário. O mal é temporário de forma que, numa análise mais positiva que os Espíritos nos convidam a fazer, só existe o bem. Por mais que nós sejamos assaltados pelas adversidades, pelas dificuldades, pelas injustiças, interpretamos tudo isso como grandes oportunidades, como grandes provas que invariavelmente nos colocam para frente. Porque, como nos diz um ditado popular, mar calmo nunca fez bom marinheiro. O que nos coloca para frente são exatamente as dificuldades. Quando formos assaltados pelas injustiças, pela dor, pela desesperança, compreendamos naturalmente que isso é uma fase. Porque o resultado de tudo, invariavelmente, através dos recomeços, é o bem, porque somos filhos de Deus, centelhas desse amor.
Todas as vezes que nós vibramos nessas sintonias divinas, nós nos vencemos. O mal pode temporariamente e aparentemente existir de alguma forma, mas é transitório. Ele passa e nos serve sempre, sem exceção, para nos alavancar, para nos promover de alguma forma, de forma que numa análise mais positiva só existe o bem. Admitamos isso para nós, exatamente como ensinava Spinoza. Por isso que ficava ele sendo conhecido o filósofo da alegria, porque nós devemos tentar enxergar o bem em tudo. Por mais que naquele momento em que somos assaltados pelo mal ou pela dificuldade, nós não conseguimos enxergar o que de proveito nós podemos tirar daquelas lições, tenhamos certeza que o resultado é sempre o bem, porque a lei é de amor. Sempre teremos novas oportunidades, mesmo aqueles nossos irmãos com mais dificuldades, que permanecem estacionados no rancor, mesmo eles serão convocados ao recomeço, porque essa é a lei. Vamos nos nutrir de esperança, não permitamos a mágoa ou o ressentimento. Vamos ter a certeza de que o amor sempre vence. E o bem é o único caminho. Relembrando Kardec, o bem nada mais é daquilo que nos aproxima das leis de Deus. E aquilo que nós chamamos de mal, desse mal temporário, é tudo aquilo que temporariamente nos afasta dessas leis. Mas invariavelmente o nosso destino está na felicidade, está nessas leis. Meus irmãos, o destino de todos nós, sem exceção, é a felicidade, porque a lei é de amor. E eu gostaria de convidá-los a todos que nesses instantes finais do nosso estudo nós possamos fazer uma prece de agradecimento por todas essas oportunidades que nos são oferecidas. Senhor Deus, Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome nesses instantes. Te agradecemos por tudo aquilo que nos ofertas, nesse educandário divino que tem Jesus como governador. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso que não nos faltou. Te agradecemos pelo teto que nos abriga. Te agradecemos por nossas famílias, pelas oportunidades que temos de servi-lo. Te agradecemos até pelas dificuldades, Senhor, pelas provas, porque compreendemos a importância delas todas para o nosso progresso e para o nosso burilamento. Divino guia de toda a humanidade, que toda essa luz que nos envolve possa amparar os necessitados, possa iluminar nossos lares e guiar nossos passos. E que de alguma forma, Senhor, nós possamos te revelar a todos aqueles que cruzam nossos caminhos, mas principalmente através dos nossos exemplos. Por tudo te rendemos graças, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos os nossos irmãos.